E no tema do vídeo de hoje a gente vai aprender sobre como diluir os peptídeos e como calcular a sua concentração. Antes de começar, um aviso importante. Esse vídeo tem caráter educacional e informativo. Peptídeos não são suplementos e muitos deles não são aprovados ainda para uso em humanos, sendo utilizados principalmente em contexto de pesquisa. O objetivo aqui é explicar como funciona a diluição, a concentração e como interpretar a seringa. Não é prescrição e nem recomendação de uso. Então, roda a vinheta! Se você começou a estudar peptídeos recentemente, provavelmente já viu aquele frasco pequeno. Esse aqui, ó, com um pozinho branco dentro. E a primeira dúvida que surge é sempre a mesma. Como transformar o pó em uma solução que possa ser medida corretamente? Esse processo se chama de reconstituição ou diluição. E entender isso é fundamental. Porque se você não entende a diluição, você simplesmente não sabe o quanto está utilizando. Primeiro, vamos entender o que existe dentro de cada frasco. A maioria dos peptídeos vem em forma liofilizada. Liofilização é um processo em que a molécula é congelada e desidratada. Isso transforma o peptídeo em um pó extremamente estável. Esse formato aumenta muito a durabilidade da molécula e permite o transporte e armazenamento muito mais seguro. Mas para que ele possa ser utilizado em pesquisa, ele precisa ser reconstituído em forma líquida. E o diluente mais comum para isso é chamado água bacteriostática. Ela contém uma pequena quantidade de conservante que ajuda a impedir o crescimento de bactérias lá dentro. Isso faz com que a solução diluída permaneça estável por muito mais tempo. Agora, vamos para a parte prática. Para fazer a diluição, você normalmente precisa de 4 coisas: um frasco do peptídeo liofilizado, de água bacteriostática, uma seringa e uma agulha para aspiração. O processo ele é muito simples. Primeiro você remove os lacres dos frascos. Depois você aspira o volume desejado da água bacteriostática com a seringa. Então, geralmente se aspira 2 ml para fazer a diluição. Aspirada a seringa, agora vem um detalhe importante. Quando você for inserir a água dentro do frasco de peptídeo, não injete diretamente no pó. O ideal é direcionar o líquido em diagonal para a parede, para que a água escorra suavemente até o pó. O pó é muito frágil e se a água bate direto no pó, ele pode quebrar a estrutura da molécula. Então, muito calmamente, coloque todo o conteúdo de água bacteriostática dentro, lembra, injetando pelo vidro, e depois, quando terminar, vem a parte da diluição. Na parte da diluição é muito importante não sacolejar o frasco, porque a molécula, repito de novo, é muito frágil. Então, assim que a água está inserida, você vai rodar calmamente, esperando que a mistura fique homogênea. Assim que ela ficar homogênea, você pode voltar ela para a geladeira e deixar por uns 15 minutos antes de fazer o uso. Agora vem a parte que realmente gera confusão, a matemática da diluição. Na prática, diluir um peptídeo é apenas uma conta simples, a quantidade da substância dividida pelo volume do líquido. Por exemplo, imagine um frasco com 10 mg de peptídeo. Se você adicionar 2 ml de água bacteriostática, você terá uma solução com a concentração de 5 mg por mililitro. E é essa concentração que determina quanto cada leitura da seringa representa. Aqui entra outro ponto que gera muita dúvida: a diferença entre mg, mcg e unidades da seringa. mg significa miligrama, mcg significa micrograma. E 1 miligrama corresponde a 1000 microgramas. Ou seja, 1 miligrama é igual a 1000 microgramas. Já as chamadas unidades da seringa, ou UI, não representam uma massa. Elas representam apenas divisões do volume dentro da seringa. Ou seja, a unidade da seringa não tem um valor fixo. Ela depende de concentração da solução que você preparou. Vamos ver um exemplo prático. Se você coloca um frasco de 10 mg diluído em 2 ml, normalmente cada 10 unidades da seringa corresponde aproximadamente a 500 microgramas da substância. Se você dobrar a leitura da seringa, você dobra a quantidade. 20 unidades representam cerca de 1 miligrama. 50 unidades
representam cerca de 2,5 miligramas. E se você aspirar cerca de 200 unidades, você praticamente utilizou o frasco inteiro. Eu vou deixar agora aqui para vocês uma tabela para vocês colarem e ficar mais claro, mais visual essa lógica de concentração e diluição. Essa lógica acontece porque a concentração da solução determina o quanto cada unidade da seringa representa. Ou seja, quando você entende a concentração da solução, você consegue calcular qualquer quantidade. E esse é justamente o princípio básico do cálculo de dose. Você sempre parte de duas informações: quantidade total no frasco e volume total de diluição. Com essas duas informações, você calcula a concentração por mililitro e a partir daí consegue converter qualquer leitura da seringa em microgramas ou miligramas. Por isso, entender diluição é o primeiro passo para entender qualquer tipo de protocolo. Porque antes de falar em dose, você precisa entender quanto existe em cada mililitro da solução. Então, para resumir, diluir corretamente o peptídeo garante 3 coisas. 1. Preservação da molécula. 2. Evita a degradação. E 3. Permite medir corretamente a concentração. E quando você entende essa lógica, toda a matemática da dose fica muito mais simples. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no meu canal e curtir, porque isso é muito importante para a gente crescer por aqui. Não deixa de ativar o modo Lotes e a gente se vê nos próximos vídeos.